Começando o 10º vídeo do meu professor de economia, vídeo de hoje, Modern Money Theory, MMT. A MMT é uma vertente pós-keynesiana que considera que a economia de livre mercado tende a gerar instabilidade do emprego, instabilidade do setor financeiro e elevada concentração de renda, e por isso propõe políticas públicas para corrigir esses problemas, visando aproveitar os aspectos positivos do capitalismo e eliminar os aspectos negativos. Nisso, a MMT se assemelha a outras vertentes pós-keynesianas, mas se difere na forma de explicar como a economia funciona e se difere nas políticas propostas. A MMT surgiu na Universidade de Kansas, Missouri, e tem muito grande importância também no Levy Economics Institute of Bard College, em Nova York. Os principais expoentes da MMT são o Randall Wray, o Bill Mitchell e a Stephanie Kelton. A Stephanie Kelton é assessora da ala esquerda do Partido Democrata, assessora economicamente o Bernie Sanders e a Alexandria Ocasio-Cortez. Bom, e aí vocês podem ver, esse aqui é a pessoa que está falando neste exato momento, e esse aqui é o Randall Wray. Bom, então como que a MMT descreve o funcionamento da economia? Considera que o Estado coloca o dinheiro em circulação na hora que ele paga o salário dos servidores, paga transferências, adquire bens e serviços, porque o Estado gasta a moeda que ele mesmo emite. Ou seja, o Estado ele não está gastando o dinheiro que arrecada com os impostos, e sim as pessoas pagam os impostos com o dinheiro que entrou em circulação quando o Estado gastou. Ou seja, o Estado coloca o dinheiro em circulação quando gasta e elimina o dinheiro quando tributa. E a decorrência disso é que nenhum Estado soberano fica inadimplente em compromissos na moeda que ele próprio emite. Mas aí, claro, quem escuta isso obviamente vai levantar objeções, porque sabe que quem emite a moeda é o Banco Central e quem faz o gasto é o Tesouro. Mas, mesmo considerando que Tesouro e Banco Central são órgãos separados, o funcionamento e o Banco Central tem autonomia, mesmo se o Banco Central tiver autonomia operacional em relação ao Tesouro, e mesmo se houver alguma lei que proíbe o Banco Central de financiar Tesouro, na prática o funcionamento é o mesmo no esquema que foi mostrado no slide anterior. Apenas isso fica mais opaco, mas é esse o funcionamento. Bom, mas aí quem escutou falar tudo isso pela primeira vez pode levar um susto, até mesmo por motivos óbvios. Vai falar, pô, então tá defendendo que o governo imprima dinheiro para financiar seus gastos? Isso pode gerar uma inflação, uma hiperinflação. Aí o que eu respondo, o que os defensores da MMT respondem é o seguinte: não, ninguém está propondo gerar uma hiperinflação, até porque a MMT não está sugerindo que os governos façam isso. A MMT está descrevendo o que os governos já fazem. Tanto que a MMT surgiu nos Estados Unidos e das formulações da MMT foi muito baseada no Tesouro dos Estados Unidos e no Federal Reserve dos Estados Unidos, e onde a inflação é de menos de 2% ao ano. E o próprio Ben Bernanke, que já foi presidente do Fed, já falou que em 2008, quando o Fed injetou um monte de dinheiro para salvar o sistema financeiro, para evitar que o sistema financeiro quebrasse, não foi usando o dinheiro não foi o taxpayer money, foi o dinheiro que o Fed criou.
E aí outra dúvida que alguém poderia perguntar é, quer dizer então que você está propondo que a MMT está propondo que o governo pode criar riqueza ilimitada, ilimitada gastando, como se dinheiro desse em árvore? Aí não, também não. Apenas está dizendo que os governos não têm limitação financeira, a não ser aquelas criadas artificialmente, como teto de gasto, tetos de déficit. Mas, tirando essas criadas por lei, não existe limitação financeira, mas obviamente existe limitação real de recursos. O governo não tem direito de, não tem possibilidade de imprimir dinheiro para construir uma mansão para cada habitante, porque existe na economia existe uma limitação real de recursos dada por capital, trabalho e tecnologia. A economia tem um dado estoque de capital e trabalho, e dada tecnologia tem o máximo de produto que pode produzir. E aí é claro que não pode produzir além disso, e isso é a limitação, mas não quer dizer que a limitação do governo não está no dinheiro. Outra pergunta é, quer dizer então que se o que o governo gasta é a moeda que ele mesmo emite, o governo não precisa tributar? Aí não, o governo precisa tributar sim. Mas o objetivo, ao contrário do que diz o senso comum, não é financiar os seus gastos, e sim forçar a aceitação da moeda que emite, porque a moeda do Estado só tem para ter aceitação na sociedade como moeda, para que a sociedade use aquilo como moeda, a sociedade faz isso porque é a única forma que tem que o governo aceita para pagar imposto. É por isso que a sociedade tem que aceitar essa moeda. E também na tributação serve para retirar excesso de poder de compra. Por isso sim, a MMT liga sim para o risco de gerar inflação. Mas a receita não precisa. Do jeito que a MMT explica o funcionamento da economia, a receita não precisa ser necessariamente igual à despesa, porque em momentos de recessão, e às vezes não só em momentos de recessão, é possível a despesa ser maior que a receita e mesmo assim não haver aceleração da inflação. E por tudo que foi falado até agora sobre o Estado, teu poder, o Estado soberano, teu poder de emitir sua própria moeda, a comparação do orçamento do governo com o orçamento doméstico é inadequada. Bom, e até aqui foi explicado como a MT descreve como a economia funciona. Agora vamos falar das sugestões de política econômica da MMT para atingir os objetivos que foram discutidos no primeiro slide. Bom, a proposta mais conhecida é o do Job Guarantee, que significa o Estado empregar todos aqueles que estiverem dispostos a trabalhar e não conseguirem emprego no setor privado, pagando salários inferiores àqueles pagos pelo setor privado, ou seja, com o Job Guarantee, os defensores da MMT esperam que assim vão conseguir obter o pleno emprego e assim, quanto mais recessão tiver, mais trabalhadores vão entrar no Job Guarantee e mais o Estado vai gastar com os salários, ou seja, isso já seria um estabilizador fiscal automático. E diferente dos outros, e a MMT discorda da proposta de outros keynesianos, que é simplesmente o Estado gastar mais comprando mais bens e serviços do setor privado, porque a MMT diz que essa política sim pode ser inflacionária, porque o Estado pode estar comprando bens produzidos por setores muito oligopolizados, e pelo Job Guarantee o governo já vai controlar diretamente o salário da economia. E a outra proposta de política da MMT é que o Banco Central mantenha a taxa de juros em zero, porque a MMT acha inadequado usar a taxa de juros para controlar o nível de atividade, controlar a inflação, e acha que a taxa de juros muito alta pode agravar a fragilidade do sistema financeiro e causar quebras de bancos.
Agora falar um pouco das origens das ideias da MMT, de onde que surgiu a base teórica. Bom, não surgiu apenas de economistas. Existem estudos de antropólogos e historiadores que negam a hipótese de que a moeda surgiu para facilitar o escambo. Sabe aquela historinha tal que no começo todo mundo trocava tudo, aí tinha o pescador que pescou peixe, queria trocar o peixe por sapato, mas o sapateiro não queria peixe, aí ficou difícil achar quem queria o peixe para trocar pelo sapato, aí por isso o dinheiro foi criado para facilitar essas trocas. Não, a moeda não surgiu assim. Segundo os antropólogos e historiadores, a moeda surgiu quando os impérios da antiguidade decidiram que iriam pagar seus soldados em algum objeto que foi definido como moeda e coletaria os impostos nessa moeda. E por isso é chamada de teoria da moeda moderna. Não é a teoria que é moderna, porque como vocês vão ver pela frente, a base teórica dessa teoria não é tão moderna assim, mas a teoria da moeda moderna. O que é moderna é a moeda e não a teoria. E até um nome meio irônico, porque eu quis dizer de moeda moderna, não é a moeda só que surgiu, essa moeda fiduciária de papel que surgiu no século XX. A moeda moderna é aquela que existe desde os impérios da antiguidade. E as regras da MMT não valem só para moeda de papel fiduciária. Vale mesmo quando a moeda era ouro e prata, porque era ouro e prata, porque o Estado tinha definido que o que seria usado como moeda seria o ouro e a prata. E aí os economistas que fizeram a base intelectual da MMT foi, primeiro, o Georg Knapp, que foi o criador da teoria estatal da moeda, o chamado chartalismo, que foi o primeiro a falar que a moeda não era o uso de metal criado espontaneamente para facilitar trocas, e sim uma criação do Estado, e definir o que é moeda é aquilo que é aceito para pagar impostos. Obviamente, o Keynes, nas obras Tritícia Humana de 30 e Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, que aborda os problemas que a MMT mantém, que continua a falar que é a necessidade do setor público para manter o pleno emprego. O Abba Lerner, em 1951, que foi o criador das ideias das finanças funcionais, que foi ele que explicou que o Estado injeta a moeda quando gasta e elimina quando tributa, e não que o Estado gasta aquilo que tributa, e facilitou o Abba Lerner ter chegado a essa conclusão, que ele viu na Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos gastando tanto em armamento que não era necessário tributar para gastar aquela quantidade. E depois, outro grande influenciador da MMT foi o Minsky, que nos anos 60 falou muito de fragilidade do setor financeiro, defesa de maior regulação do sistema financeiro e defesa do Estado como empregador em última instância, que é a ideia do Job Guarantee. E por fim, a discussão sobre o que eu acho da MMT. Bom, a parte que a MMT explica como a circulação do dinheiro funciona, finanças funcionais, apesar de ser a parte que mais assusta quem é leigo em economia, é a menos polêmica entre economistas, é aceito mesmo por outros pós-keynesianos e até mesmo por ortodoxos, como os ex-presidentes do Fed, Alan Greenspan e Ben Bernanke, que eles jamais negam que o Fed tem poder de criar dinheiro. Já as proposições de política da MMT um pouco mais polêmicas, mesmo entre pós-keynesianos, são Job Guarantee e a taxa de juros zero, que mesmo pós-keynesianos como Lavoie ou Paley já tem alguma dúvida, e por isso eu até vou colocar os artigos dele num texto descritivo no YouTube, assim como o texto do Handaway respondendo a essas críticas. E por fim, eu consideraria, assim, eu mesmo não tenho opinião. Eu concordo plenamente com a forma que o MMT explica o dinheiro, que vem das finanças funcionais,
Embora eu ache ótima a ideia de gerar empregos, eu sinceramente eu ainda não tenho opinião formada se o job garantir do jeito que eles defendem e a taxa de juros zero são factíveis, mas eu reconheço que mesmo quem não concorda com a MMT e defende outras vertentes do pós-keynesianismo tem que reconhecer a importância da MMT com toda essa capacidade de comunicação, não só no meio acadêmico, mas comunicando por grande público através de blog, conseguiu colocar em pauta no debate temas relevantes para todos os pós-keynesianos.